Tunc videbunt filium hominis, venientem in nubibus celi, cum potestate magna et majestate. São Lucas 21. Abrasado finalmente o mundo e reduzido a um mar de cinzas tudo o que o esquecimento deste dia edificou sobre a terra, dou princípio a este sermão sem princípio, porque já disse Quintiliano que as grandes ações não hão mistério exórdio. Elas per si mesmas ou supõem a atenção ou a conciliam. Também passo em silêncio a narração portentosa dos sinais que precederão ao juízo, porque esta parte do Evangelho pertence aos que hão de ser vivos naquele tempo e não a nós. E o dia de hoje é muito de tratar cada um só do que lhe pertence. Abrasado, pois, o mundo, e consumido pela violência do fogo, tudo o que a soberba dos homens e o esquecimento deste dia levantou e edificou na terra, quando já não se verão neste formoso e dilatado mapa senão umas poucas cinzas, relíquias de sua grandeza e desengano da nossa vaidade, soará no ar uma trombeta espantosa, não metafórica, mas verdadeira, que isso quer dizer a repetição de São Paulo, canet enim tuba, e obedecendo aos impérios daquela voz, o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, o mar, a terra, abrir-se-ão em um momento as sepulturas e aparecerão no mundo os mortos-vivos. Parece-vos muito que a voz de uma trombeta haja de achar obediência nos mortos. Ora, reparai em outro milagre maior e não vos parecerá grande este. Entrai pelos desertos do Egito, da Tebaida, da Palestina. Penetrai o mais interior e retirado daquelas soledades, que é o que vedes. Naquela cova vereis metido um hilarião, naquela outra um macário, na outra, mais apartada, um pacómio, aqui um Paulo, ali um Jerónimo, acolá um Arsénio, da outra parte uma Maria egipsíaca, uma Tais, uma Pelágia, uma Teodora. Homens, mulheres, que é isto? Quem vos trouxe a esse estado? Quem vos antecipou a morte? Quem vos amortalhou nesses cilícios? Quem vos enterrou em vida? Quem vos meteu nessas sepulturas? Quem? Responderá por todos São Jerônimo. Semper mi videtur insonare tuba illa terribilis. Surgite mortui, venite ad judicium. Sabeis quem nos vestiu destas mortalhas? Sabeis quem nos fechou nestas sepulturas? A lembrança daquela trombeta temerosa que há de soar no último dia. Levantai-vos mortos e vinde a juízo. Pois se a voz desta trombeta só imaginada, pesai bem a consequência, se a voz desta trombeta só imaginada bastou para enterrar os vivos, que muito que quando soar verdadeiramente seja poderosa para desenterrar os mortos. O meu espanto não é este. O que me espanta e o que deve assombrar a todos é que haja de bastar esta trombeta para ressuscitar os mortos e que não baste para espertar os mortais. Credes, mortais, que há de haver juízo? Uma de duas é certa, ou não credes ou não tendes. Virá o dia final e então sentirá nossa insensibilidade sem remédio o que agora pudera ser com proveito. Quanto melhor for a chorar agora e arrepender agora, como faziam aqueles e aquelas penitentes do ermo, do que chorar e arrepender depois, quando para as lágrimas não há de haver misericórdia, nem para os arrependimentos perdão. Agora vivemos como queremos, e ainda mal, porque depois havemos de ressuscitar como não quiséramos. Grandes coisas e lastimosamente grandes haverá que ver e considerar naquele ato da ressurreição universal.
Mas entre todas as considerações, a que me parece mais própria deste lugar e mais digna de sentimento é esta: e quanta gente bem nascida se verá naquele dia mal ressuscitada. Entre a ressurreição natural e a sobrenatural há uma grande diferença, que na ressurreição natural cada um ressuscita como nasce, na ressurreição sobrenatural cada um ressuscita como vive. Na ressurreição natural nasce Pedro e ressuscita Pedro. Na ressurreição sobrenatural nasce pescador e ressuscita príncipe. Sed debitis in regeneratione iudicantes duodecim tribus Israel. Oh, que grande consolação esta para aqueles a quem não alcançou a fortuna dos altos nascimentos. Bem me parecia a mim que não podia faltar Deus a dar uma grande satisfação no dia do juízo à desigualdade com que nascem os homens, sendo todos da mesma natureza. Não se faz agravo na desigualdade do nascer a quem se deu a eleição de ressuscitar. A ressurreição é um segundo nascimento com alvedrio. Tanta propriedade considerou Jó neste segundo nascimento que até outro pai, outra mãe, disse que tínhamos na sepultura: Putredini dixi pater meus est tu, mater mea et soror mea vermibus. Temos outro pai e outra mãe na sepultura em que jazem nossos ossos, porque ali somos outra vez gerados, de ali saímos outra vez nascidos. Notai agora: statutum est hominibus semel mori. Quis Deus que morrêssemos uma só vez e que nascêssemos duas, porque como morrer bem dependia de nosso alvedrio, bastava uma só morte, mas como nascer bem não estava na nossa mão, eram necessários 2 nascimentos, para que pudéssemos emendar no segundo tudo o que nos faltasse no primeiro. Bem pudera Deus fazer que nascessem os homens todos iguais, mas ordenou sua providência que houvesse no mundo esta mal sofrida desigualdade para que a mesma dor do primeiro nascimento nos excitasse à melhoria do segundo. Homens humildes e desprezados do povo, boa nova. Se a natureza ou a fortuna foi escassa convosco no nascimento, sabei que ainda haveis de nascer outra vez, e tão honradamente como quiserdes. Então emendareis a natureza, então vos vingareis da fortuna. Que maior vingança da fortuna que as mudanças tão notáveis que se verão naquele dia. Virão naquele dia as almas do grande e do pequeno buscar seus corpos à sepultura, e talvez à mesma igreja. E que sucederá pela maior parte? O pequeno achará seus ossos em um adro sem pedra nem letreiro e ressuscitará tão ilustre como as estrelas. O grande, pelo contrário, achará seu corpo embalsamado em caixas de pórfiro, aos ombros de leões ou elefantes de mármore, com soberbos e magníficos epitáfios, e ressuscitará mais vil que a mesma vileza. Oh, que metamorfose tão triste, mas que verdadeira! Vede se há de dar Deus boa satisfação aos homens da desigualdade com que hoje nascem. O ser bem-nascido, que é uma vaidade que se acaba com a vida, é verdade que o não pôs Deus na nossa mão, mas o ser bem-ressuscitado, que é aquela nobreza que há de durar por toda a eternidade, essa deixou Deus no alvedrio de cada um. No nascimento somos filhos de nossos pais, na ressurreição seremos filhos de nossas obras. E que seja mal ressuscitado por culpa sua quem foi bem nascido sem merecimento seu, lástima grande. Ressuscitar bem sobre haver nascido mal é emendar a fortuna. Ressuscitar mal sobre haver nascido bem é pior que degenerar da natureza. Que ressuscite bem David sobre nascer de Jessé, grande glória do filho de um pastor, mas que ressuscite mal Absalão sobre nascer de David, grande afronta do filho de um rei.
Se os homens se prezam tanto de ser bem-nascidos, como fazem tão pouco caso de ser bem ressuscitados? Nenhuma coisa trazem na boca os grandes mais ordinariamente que as obrigações com que nasceram. E aposto eu que muito poucos sabem quais são estas obrigações. Nascer bem é a obrigação de ressuscitar melhor. Estas são as obrigações com que nascestes. O mais bem-nascido homem que houve, nem pode haver, foi Cristo. Ninguém teve melhor pai nem melhor mãe. E foi notar Santo Agostinho que se Cristo nasceu bem, ressuscitou melhor. Gloriosior est ista nativitas quam illa corpus mortale genuit, ista redidit immortale. Cristo, diz Santo Agostinho, nasceu mais nobremente no segundo nascimento que no primeiro. No primeiro nascimento nasceu mortal e passível, no segundo, que foi a sua ressurreição, nasceu impassível e imortal. Eis aqui as obrigações dos bem-nascidos: nascerem a segunda vez melhor que a primeira. Se Deus pusera na mão do homem o nascer, quem houvera por bom que fosse que não se fizesse muito melhor? Pois este é o caso em que estamos. Se havemos de tornar a nascer, por que não trabalharemos muito por nascer muito honradamente? Não nascer honrado no primeiro nascimento tem a desculpa de que Deus nos fez. Ipse fecit nos. Não nascer honrado no segundo, nenhuma desculpa tem. Tem a glória de sermos nós os que nos fizemos. Ipsi nos. Que glória será naquele dia para um homem poder tomar para si em melhor sentido o elogio do grande Batista: internatos mulierum non surrexit maior. Entre os nascidos das mulheres, nenhum ressuscitou maior. Ser o maior dos nascidos enquanto nascido é pequeno louvor e de pouca dura. Ser o maior dos nascidos enquanto ressuscitado, isso é verdadeiramente o ser maior. Na nossa mão está, se o quisermos ser. Nesta vida, o mais venturoso pode nascer filho do rei. Na outra vida, todos os que quiserem podem nascer filhos do mesmo Deus. Dedit eis potestatem filios Dei fieri. E que não sejam isto considerações senão verdade e fé católica. Bendito seja aquele Senhor que é a nossa ressurreição e nossa vida. Ego sum resurrectio et vita. Unidas as almas aos corpos e restituídos os homens à sua antiga inteireza, os bem-ressuscitados alegres, os mal-ressuscitados tristes, começarão a caminhar todos para o lugar do juízo. Será aquela a vez primeira em que o género humano se verá a si mesmo, porque se ajuntarão ali os que são, os que foram, os que hão de ser, e todos pararão no vale de Josafate. Se o dia não fora de tanto cuidado, muito seria para ver os homens grandes de todas as idades juntos. Mas vejo que me estão perguntando como é possível que uma multidão tão excessiva como a de todo o género humano, os homens que se continuaram desde o princípio até agora e os que se irão multiplicando sucessivamente até ao fim do mundo, como é possível que aquele número inumerável, aquela multidão quase infinita de homens caiba em um vale? A dúvida é boa. Queira Deus que o seja a resposta. Primeiramente, digo que nisto de lugares há grande engano. Cabe muito mais nos lugares do que nós cuidamos. No primeiro dia da criação, criou Deus o céu e a terra e os elementos, e é certo em boa filosofia que não ficou nenhum vácuo no mundo. Tudo estava cheio. Com isto ser assim e parecer que não havia já lugar para caber mais nada, ao terceiro dia vieram as ervas, as plantas e as árvores. E com serem tantas em número e tão grandes, couberam todas. Ao quarto dia veio o sol,
E sendo aquele imenso planeta 166 vezes maior que a Terra, coube também o Sol. Vieram no mesmo dia as estrelas, tantas mil, e cada uma de tantas mil léguas, e couberam as estrelas. Ao quinto dia vieram as aves ao ar, e couberam as aves. Vieram os peixes ao mar, e com haver neles tantos monstros de disforme grandeza, couberam os peixes. No sexto dia vieram os animais, tantos e tão grandes à terra, e couberam os animais. Finalmente veio o homem, e foi o homem o primeiro que começou a não caber. Mas se não coube no paraíso, coube fora dele. De sorte que, como dizia, nisto de lugares vai grande engano. Cabe neles muito mais do que nos parece. E se não, passemos a um exemplo moral e vejamo-lo em qualquer lugar da República. O dia do juízo seja o lugar de um julgador. Antigamente, em um lugar destes, que é o que cabia? Cabia o doutor, com os seus textos e umas poucas de postilhas muito usadas e por isso muito honradas. Cabia mais uma mula mal pensada, se a casa estava muito longe do limoeiro. Cabiam os filhos honestamente vestidos, mas a pé e com a arte debaixo do braço. Cabia a mulher com poucas joias, e as criadas, se passavam da unidade, não chegavam ao plural dos gregos. Isto é o que cabia naquele lugar antigamente. E feitas boas contas, parece que não podia caber mais. Andaram os anos, o lugar não cresceu, e tem mostrado a experiência que é muito mais, sem comparação, o que cabe no mesmo lugar. Primeiramente, cabem umas casas ou passos que os não tinham tão grandes os condes do outro tempo. Cabe uma livraria de Estado, tamanha como a Vaticana, e talvez com os livros tão fechados como ela os tem. Cabe um coche com 4 mulas, cabem pajens, cabem lacaios, cabem escudeiros, cabe a mulher em quarto apartado, com donas, com aias e com todos os outros arremedos da fidalguia, cabem os filhos com cavalos e criados, e talvez com o jogo e com outras mocidades de preço, cabem as filhas maiores com dotes e casamentos de mais de marca, as segundas nos mosteiros com grossas tensas, cabem tapeçarias, cabem baixelas, cabem comendas, cabem benefícios, cabem moios de renda e, sobretudo, cabem umas mãos muito lavadas e uma consciência muito pura e infinitas outras coisas que só na memória e no entendimento não cabem. Não é isto assim? Lá nessas terras por onde eu agora andei, assim é. Pois se tudo isto cabe em um lugar tão pequeno, que grandes serviços fazemos nós à fé em crer que caberemos todos no vale de Josafate? Havemos de caber todos. E se vierem outros tantos mais, para todos há de haver vale e milagre. Demais desta razão geral que há da parte do lugar, há outras duas da parte das pessoas. Uma da parte dos bons, outra da parte dos maus. Os bons poderão caber ali em muito pouco lugar porque terão o dote da subtileza. Entre os 4 dotes gloriosos há um que se chama subtileza, o qual comunica tal propriedade aos corpos dos bem-aventurados que todos quantos se hão de achar no dia do juízo podem caber neste lugar onde eu estou sem me tirarem dele. Cá no mundo também há este dote da subtileza, mas com muito diferentes propriedades. A subtileza do céu introduz a um sem afastar a outro. As subtilezas do mundo, todo o seu cuidado é afastar os outros para se introduzir a si. Por isso não há lugar que dure nem lugar que baste. Muito é que Jacó e Esaú não coubessem em uma casa. Mais é que Ló e Abraão não coubessem em uma cidade. Muito mais é que Saúl e David não coubessem em um reino, mas o que excede toda a admiração é que Caim e Abel não coubessem em todo o mundo. E por que não cabiam 2 homens em tão imenso lugar? Pior é a causa do que o caso. Caim não cabia com Abel,
porque Abel cabia com Deus. Em um homem cabendo com seu Senhor, logo os outros não cabem com ele. Alguma vez será isto soberba dos Abéis, mas ordinariamente é inveja dos Caíns. Se é certo que com a morte se acaba a inveja, facilmente caberemos todos no dia do juízo. Quereis caber todos? Não acrescenteis lugares, diminui invejas. Este é o dote da subtileza dos bons. Da parte dos maus também não há de haver dificuldade em caber no vale, porque ainda que os maus são tantos e hoje tão grandes e tão inchados, naquele dia hão de estar todos muito pequeninos. Que no tempo do dilúvio coubessem na arca de Noé todos os animais do mundo em suas espécies, creu a fé porque o diz a Escritura, mas não o compreende o entendimento porque o não alcança a razão. Como pode ser que coubessem em tão pequeno lugar tantos animais, tão grandes e tão feros? O leão, para quem toda a Líbia era pouca campanha, a águia, para quem todo o ar era pouca esfera, o touro, que não cabia na praça, o tigre, que não cabia no bosque, o elefante, que não cabia em si mesmo, que todos estes animais e tantos outros de igual fereza e grandeza coubessem juntos em uma arca tão pequena? Sim, cabiam todos, porque ainda que a arca era pequena, a tempestade era grande. Alagava Deus naquele tempo a terra com dilúvio universal, que foi a maior calamidade que padeceu o mundo. E nos tempos dos grandes trabalhos e calamidades, até o instinto faz encolher os animais, quanto mais a razão aos homens. Caberão os homens no vale de Josafate, assim como couberam os animais na arca de Noé. Sic ut fuit in diebus Noe, sic erit in consumatione seculi. Diz o texto que só com os sinais do fim do mundo hão de andar todos os homens secos e mirrados. Arescentibus hominibus pretimore. Se aos homens os há de apertar tanto o receio, quanto se estreitará o juízo. Oh, como nos encolheremos todos naquele dia! Oh, como estarão pequenos ali os maiores gigantes! A maior maravilha do dia do juízo não é haver de caber todo o mundo em todo o vale de Josafate. Maravilha maior será que caberão então em uma pequena parte do vale muitos que não cabiam em todo o mundo. Um Nabucodonosor, um Alexandre Magno, um Júlio César, para quem era estreita a redondeza da terra, caberão ali em um cantinho. Uma das coisas notáveis que diz Cristo do dia do juízo é que cairão as estrelas do céu. Stelle cadent de cielo. Se dermos vista aos matemáticos, hão de achar grande dificuldade neste texto. Eu lhes darei a razão natural dele quando me peçam. Todas as estrelas, menos duas, são maiores que a Terra, e há algumas há que são 40, 80 e 110 vezes maiores. Pois se as estrelas são maiores que a Terra, como hão de cair e caber cá embaixo? Hão de caber porque hão de cair. Não sabeis que os levantados e os caídos não têm a mesma medida? Pois assim lhes há de suceder às estrelas? Agora que estão levantadas, ocupam grandes espaços do céu, como estiverem caídas, hão de caber em poucos palmos da terra. Não há coisa que ocupe menor lugar que um caído. A terra, em comparação do céu, é um ponto. O centro, em comparação da terra, é outro ponto. E Lúcifer, que levantado não cabia no céu, caído cabe no centro da terra. Ah, Luciferes do mundo, aqueles que levantados nas asas da prosperidade humana em nenhum lugar cabeis hoje, caídos e derribados naquele dia, cabereis em muito pouco lugar. Estaremos todos ali encolhidos e sumidos dentro em nós mesmos, cuidando na conta que havemos de dar a Deus. E quando não houver outra razão,
esta só bastava para não faltar lugar a ninguém. Deem os homens em cuidar na conta que hão de dar a Deus, e eu vos prometo que subejem lugares. O que importa é que o lugar seja bom, que quanto é lugar, Vale de Josafate haverá para todos. Presente, enfim, no vale todo o género humano, correr-se-ão as cortinas do céu e aparecerá o supremo juiz sobre um trono de resplandecentes nuvens, acompanhado de todas as jerarquias dos anjos e muito mais de sua própria majestade. A primeira coisa que fará será mandar apartar os maus dos bons, e os ministros desta execução serão os anjos. Exibunt angeli et separabunt malos de medio iustorum. Para se entender melhor esta separação, havemos de supor com o profeta Zacarias que antes dela não hão de estar os homens ali juntos confusamente, mas para maior grandeza e distinção do ato, hão de estar repartidos todos por seus estados, familia et familia se orsum. A uma parte hão de estar os papas, a outra os imperadores, a outra os reis, a outra os bispos, a outra os religiosos, e assim dos demais estados do mundo. Separados todos por esta ordem, conforme o lugar que tiveram nesta vida, então se começará a segunda separação, segundo o estado que hão de ter na outra e que há de durar para sempre. Sairão, pois, os anjos. Vede que suspensão e que tremor será o dos corações dos homens naquela hora. Sairão os anjos e irão primeiramente ao lugar dos papas. Et separabunt, faz horror só imaginar que em uma dignidade tão divina e em homens eleitos pelo Espírito Santo há de haver também que separar. Et separabunt malos de medio iustorum. E separarão os pontífices maus de entre os pontífices bons. Eu bem creio que serão muito raros os que se hão de condenar, mas haver de dar conta a Deus de todas as almas do mundo é um peso tão imenso que não será maravilha que, sendo homens, levasse alguns ao profundo. Todos nesta vida se chamaram padres santos, mas o dia do juízo mostrará que a santidade não consiste no nome, senão nas obras. Nesta vida beatíssimos, na outra mal-aventurados. Oh, que grande miséria! Sairão após estes outros anjos, e irão ao lugar dos bispos e arcebispos. Et separabunt malos de medio iustorum. Lá vai aquele porque não deu esmolas, aquele porque enriqueceu os parentes com o património de Cristo, aquele porque, tendo uma esposa, procurou outra melhor dotada, aquele porque faltou com o pasto da doutrina às suas ovelhas, aquele porque proveu as igrejas nos que não tinham mais merecimento que o de serem seus criados, aquele porque na sua diocese morreram tantas almas sem sacramentos, aquele por não residir, aquele por simonias, aquele por irregularidades, aquele por falta de exemplo da vida e também algum por falta da ciência necessária, empregando o tempo e o estudo em divertimentos, ou da corte e não de prelado, ou do campo e não de pastor. Valha-me Deus, que confusão tão grande! Mas que alegres e que satisfeitos estarão neste passo um São Bernardino de Sena, um São Boaventura, um São Domingos, um São Bernardo e muitos outros varões santos e sesudos que, quando lhes ofereceram as mitras, não quiseram subir à alteza da dignidade porque reconheceram a do precipício. Pelo contrário, que tais levarão os corações aqueles miseráveis condenados? Quantas vezes dirão dentro em si mesmos e a vozes:
Maldito seja o dia em que nos elegeram e maldito quem nos elegeu. Maldito seja o dia em que nos confirmaram e maldito quem nos confirmou. Se um homem mal pode dar conta de sua alma, como a dará boa de tantas? Se este peso deu em terra com os maiores atlantes da Igreja, quem não temerá e fugirá dele? Grande desconsolação é hoje para as igrejas de Portugal não terem bispos. Mas pode ser que no dia do juízo seja grande consolação para os bispos de Portugal não chegarem a ter igrejas. De um sacerdote que não quis aceitar um bispado, conta São Jerónimo que, aparecendo depois da morte a um seu tio religioso que assim lhe aconselhara, lhe disse estas palavras: Gratias pater tibi refero ex dissuasione episcopatus. Dou-vos, Padre, muitas graças, porque me persuadistes que não aceitasse aquele bispado. Nam scito quia nunc essem de numero damnatorum, si fuissem de numero episcoporum. Porque sabereis que hoje havia eu de ser do número dos condenados, se então fora do número dos bispos. Oh, quantos, sem saberem o que fazem, debaixo do nome lustroso de uma mitra, andam feitos pretendentes de sua condenação. A este e a muitos outros que não quiseram aceitar bispados, revelou Deus que se haviam de condenar se chegassem a ser bispos. E quem vos disse a vós que estáveis privilegiados desta condicional? De chegardes a ser bispo, pode ser que não dependa a salvação de outras almas, e de não chegardes a o ser, pode ser que dependa a salvação da vossa. O mais seguro é encolher os ombros e deixar governar a Deus. Do lugar dos bispos passarão os anjos ao lugar dos religiosos. E entrando naquela multidão infinita das ordens regulares, sem embargo de resplandecerem nelas como sóis as maiores santidades do mundo, contudo haverá muito que separar. Começarão por Judas. Et separabunt malos de medio iustorum. Não o digo por me tocar, mas por todas as razões me parece que será este o mais triste espetáculo do dia do juízo. Que vão os homens ao inferno pelo caminho do inferno, desgraça é, mas não é maravilha. Porém, ir ao inferno pelo caminho do céu é a maior de todas as misérias. Que o rico avarento, vestindo púrpuras e holandas e gastando a vida em banquetes, seja sepultado nos fogos eternos, por seu preço leva o inferno. Recepisti bona in vita tua. Mas que o religioso, amortalhado em um saco, com os seus jejuns, com as suas penitências, com a sua clausura, com a sua vontade sujeita a outrem, por ter os olhos nas migalhas dos do mundo, como Lázaro, vá parar nas mesmas penas? Brava desaventura. O secular distraído, que lhe não veio nunca à memória a conta que havia de dar a Deus, que a não dê boa e se perca, não podia parar noutra coisa o seu descuido, mas que o mesmo religioso que por estes púlpitos vos vem pregar o juízo possa ser e haja de ser um dos condenados daquele dia. Triste estado é o nosso se nos não salvamos. Mas de aqui podeis vós também inferir que se isto passa no Porto, que será no Pego. Se nós, falo dos melhores que eu, se nós, sobre tanto meditar na outra vida, nos perdemos, o vosso descuido e o vosso esquecimento, onde vos há de levar? Se as cartuchas, se os buçacos, se as arrábidas hão de tremer no dia do juízo, as cortes e vossa corte, em que estado se achará?